Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou hoje a PEC, a proposta de emenda à Constituição que proíbe o aborto no Brasil até em casos previstos na lei como estupro. A PEC foi aprovada após horas de discussão. A gente está vendo aí confusão, né? Confusão também, que suspendeu a sessão por alguns minutos. O texto foi aprovado por 35 votos favoráveis, 15 votos contrários. Tem até como ver como cada deputado votou. No nosso site tem, tá? Se você quiser ver, por exemplo, aqui na CCJ votaram sim a própria Caroline Detoni, que é a presidente da comissão, Cris Toniello, delegado Éder Mauro, delegado Ramagem, doutor Jaziel, Fernando Rodolfo, Júlia Zanata, Luiz Bragança, Marcos Polon, pastor Marcos Feliciano, delegado Blinski, Marcel Van Hatten. Antes do Marcel, todos eram do PL, o Marcel é do Novo. Flávio Nogueira, do PT, Alfredo Gaspar, Fernando Pessoa, Nicolete, enfim, a lista é grande, tá? Não, também a lista é grande, porém menor. Então foi aprovado por um placar extenso, 35-15. Bom, perdemos infelizmente contato com a Carol Nogueira, mas aqui estão as informações. Conosco está a Cris Fibe, que vai nos ajudar a entender. Cris Fibe tem todo um contorno político, né? Mas enfim, nesse momento que surge ali, né, uma coisa para chamar a atenção, e nessas, né, que pode prosperar, nesse caso deu um passo, que é passar pela CCJ, que deveria ser um passo importante, né? Deveria ser uma análise criteriosa técnica, né? Não só política. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Andresa. Boa tarde a todas e a todos. Pois é, Diego, já é um retrocesso, né? Ainda não colocado em prática, mas que se avizinha, que se coloca cada vez mais próximo, é um retrocesso imenso, e aí é importante a gente, né, dar os nomes certos às coisas, né, Diego? A gente não está falando só de conservadorismo, de não avançar nos direitos, a gente está falando de um retrocesso, de um passo para trás que, veja, os Estados Unidos de Trump, na era Trump passada, já deram esse passo de retroceder nos direitos já conquistados. Aqui no Brasil, a gente tem o direito legal previsto pela Constituição nesses três casos que você mencionou. Em caso de anencefalia do feto ou de risco de vida da mãe e do bebê, ou em casos de estupro. Então, imagina que com essa PEC sendo aprovada, se ela for aprovada, e eu acho que a gente está falando aqui de um risco real, embora a gente espere que isso não aconteça, a gente está falando de uma PEC que vai aumentar o número de mortes. Então, a gente não está falando de uma PEC de proteção à vida. Isso é mentira. Quando usam essa expressão para aprovar essa PEC, estamos falando aqui do direito à vida, à concepção da vida desde o feto. Isso é mentira, porque eles estão tentando criar mais um obstáculo para que mulheres que têm o direito legal ao aborto como proteção à sua vida percam esse direito e morram nos hospitais, morram então em locais clandestinos, onde elas vão buscar o aborto ilegal. Isso já acontece no Brasil hoje. E, Diego, que a experiência que a gente tem nos países onde o aborto é legalizado é que ele diminui em número. A proteção do feto, a proteção à mulher é feita com mais acesso aos direitos, ao nosso corpo. Se ela tiver o direito a buscar o aborto de maneira segura, com acesso à saúde, isso protege as vidas. Então, essa PEC, que é tida como uma PEC de proteção à vida desde a concepção, na verdade é uma PEC assassina, é uma PEC que vai causar mortes, aumentar o número de mortes, aumentar o número de abortos ilegais. Não é verdade que é uma PEC de proteção à vida. Eu acho que isso é muito importante que fique claro, Diego. Então, vamos imaginar que uma menina de 10, 11, 12 anos é estuprada pelo seu pai, ou pelo seu padrasto, ou pelo seu avô dentro de casa, engravida, e ela fica impedida por lei de tirar esse feto que coloca a sua própria vida em risco e é fruto de um estupro. O tamanho da violência, né, Diego? E isso, veja, mesmo com essa onda conservadora, a gente já vê isso acontecendo na prática, né, Diego? A gente já vem desde a era Bolsonaro, vendo que as meninas e mulheres têm tido os seus direitos legais ao aborto mais dificultados, e meninas estão correndo risco de vida sério por causa disso. Então, é mais um passo nessa direção, Diego, assinado aí por esses deputados que estão se colocando do lado dessa PEC da morte.